Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí, gente, como que tá esse início de ano? Tá tudo bem por aí? Vocês sabem que eu nem comentei, mas dia 3 de janeiro foi meu aniversário. É uma coisa que eu não costumo comemorar muito, porque assim, tem ano novo no dia primeiro, aí tem o dia 2 e depois já vem dia 3 que é o meu aniversário. Então, já vem de um período de festas, né? Eu nunca tive assim uma festa de aniversário no dia do meu aniversário justamente por isso. Porque a gente já tá em clima de festa, já comemorou muita coisa e o meu aniversário acaba passando batido. Mas enfim, acabei de completar 28 aninhos para quem é curioso. Ainda sou novinho, hein? Tem muita estrada aí pela frente. Bom, sem dúvidas, o meu maior presente é poder estar aqui com vocês, porque sério, eu amo cada um de vocês. Mas agora, gente, vamos pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. O caso de hoje, gente, é mais um daqueles em que algumas pessoas simplesmente não conseguem manter os seus desejos sob controle e acabam atormentando a vida das outras pessoas. Bom, gente, vamos lá. Alma Lourdes Llamas Valenzuela foi uma mulher nascida nos anos 90 na região de Sonora, que é o segundo maior estado do México. A Alma cresceu em um lar muito amoroso, embora a sua vida e a dos seus familiares não tenha sido nada fácil, principalmente por questões financeiras. Ela era filha de uma mulher chamada Idália Valenzuela, uma mãe solo que, com muita garra e dedicação, criou tanto a Alma quanto as suas irmãs mais novas. A mulher teve um total de 3 filhas e todas se davam muito bem e eram muito unidas. As meninas eram assim, grudadas praticamente. E somente a Alma não chegou a conhecer o seu pai biológico, porque na época em que a Idália ficou grávida pela primeira vez, o rapaz sumiu no mundo e nem quis saber de conhecer a própria filha. Entretanto, para a Idália, suas filhas eram tudo, e essa devoção era retribuída em doses generosas de amor, carinho e apoio. A Alma, gente, era a irmã mais velha. Ela se destacava em tudo que fazia. Ela era assim uma força da natureza, uma mulher independente, batalhadora, inteligente, forte e estava sempre pronta para defender a sua mãe e suas irmãs, Ana e Isabel, que eram as mais novas. Por outro lado, eram um pouco mais reservadas e menos decididas, preferindo evitar conflitos, mesmo que isso significasse engolir algumas indignações, engolir alguns sapos. As irmãs mais novas admiravam profundamente a determinação e o vigor da irmã mais velha, que estava sempre pronta para o que desse e viesse. Só que agora nós vamos avançar lá para o ano de 2023. Nessa altura, a Alma estava completando seus 30 anos de idade. Ela já era uma mãe solo e continuava batalhando com a vida, fazendo de tudo para proporcionar o melhor para sua adorável filhinha. Esse caso, gente, nos faz refletir a um dado bastante alarmante, onde pesquisas governamentais do ano de 2022 apontaram que no México, cerca de 26 milhões de crianças foram abandonadas pelos pais biológicos, ficando a criação dessas crianças a cargo exclusivo de suas mães. No Brasil, dados oficiais também do ano de 2022 apontam que por dia quase 500 crianças são registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Mas enfim, gente, voltando ao caso da Alma, graças à sua perseverança e talento, ela conquistou a posição de gerente de um açougue no bairro Quinta Dias, em Ciudad Obregón, onde a sua irmã Ana também trabalhava. Tudo ia bem até que um cliente habitual, chamado Hilário Beltrán, um homem de 71 anos de idade, começou a se tornar um incômodo constante. Ninguém conhecia muito bem o tal do Hilário, mas a sua peculiaridade logo se tornou evidente, especialmente quando ele começou a fazer comentários inapropriados para a Ana. O homem frequentava o açougue praticamente toda semana e em todas as suas visitas ele assediava a coitada da Ana, que estava ali apenas para trabalhar e não queria nenhum tipo de envolvimento com nenhum cliente do estabelecimento. Só que o homem simplesmente não parava. Ele falava coisas muito obscenas para a jovem, sem qualquer pudor ou o mínimo de vergonha na cara. O clima de desconforto só crescia conforme as semanas passavam
e em um sábado, dia 19 de agosto de 2023, a Alma decidiu que era hora de agir, porque o assédio já tinha ido longe demais. Como gerente do estabelecimento e também como irmã mais velha da Ana, ela se sentiu na obrigação de intervir e entrou no meio da conversa bem quando o Hilário estava fazendo propostas absolutamente indecentes para a Ana e estava até mesmo falando de detalhes do corpo da atendente sem nenhum pudor. A Alma então entrou no meio da conversa e confrontou o cliente, pedindo educadamente para que ele respeitasse não apenas a Ana, mas também todas as funcionárias do estabelecimento. Mas as coisas não saíram muito bem como ela tinha planejado. A Alma acreditava que aquele doce senhor era apenas um idoso sem noção mesmo. Ela achou que se desse um toque, ele perceberia que estava sendo indelicado e provavelmente até pediria desculpas e ficaria tudo bem no final. Mas as coisas rapidamente saíram do controle. O que deveria ser uma conversa civilizada rapidamente se transformou em um espetáculo de agressão e surto. O Hilário não aceitou nem um pouco a abordagem da Alma e rapidamente, em um surto de raiva, começou a agredir fisicamente a gerente do açougue. Em poucos segundos, alguns funcionários do estabelecimento pegaram os seus celulares e começaram a gravar aquela cena horrorosa, o que particularmente me deixa um pouco inquieto, porque ao invés de gravar, eles deveriam dar um jeito de separar aquela briga, né? De qualquer forma, as imagens logo se tornaram virais e todos aplaudiram a atitude da Alma, que se posicionou firmemente na porta do açougue, decidida a proteger a sua irmã e todas as funcionárias do local. Ela gritou com o homem que se ele quisesse se envolver com qualquer mulher daquele local, que ele fizesse isso de forma respeitosa, porque ela não iria admitir assédio naquele estabelecimento comercial. Na sequência, ela exigiu que o homem saísse dali e fosse logo embora. Como a gerente ficou um pouco machucada após a agressão do cliente, assim que o Hilário saiu, os funcionários chamaram a polícia, mas a resposta foi assim, decepcionante. A atendente se recusou a enviar uma viatura da polícia para colher o depoimento e sugeriu que a vítima se dirigisse até a delegacia mais próxima. E então a Alma e a sua família se uniram e foram todas juntas até a delegacia responsável por aquela região. Mas a situação não avançou nem um pouco. A mãe da Alma declarou à imprensa mais tarde que ouviram dos policiais de plantão que não havia provas suficientes para que eles tomassem qualquer atitude. Em meio a essa frustração, a Alma tomou fôlego e enviou mensagens para suas amigas, seus funcionários e parentes distantes, relatando o que tinha acontecido na delegacia, mas garantindo que, apesar do incidente com o cliente assediador, ela estava bem, estava tudo bem e não adiantava mais ficar na delegacia porque ninguém iria fazer nada mesmo, que era para os funcionários continuarem firmes porque estava tudo bem e ela acreditava que após esse susto, o Hilário iria pensar um pouco antes de ir no açougue e falar besteira para as funcionárias. Essa história, gente, não é apenas sobre um incidente isolado, mas sobre a força de uma mulher disposta a lutar pelo que é certo, a união de uma família e a coragem de enfrentar o que muitos prefeririam ignorar. A Alma, com o seu espírito indomável, se tornou um exemplo de resistência e amor incondicional. E a sua história ressoa como um poderoso lembrete de que quando se trata de proteger aqueles que amamos, a nossa família, sempre haverá um lugar para a coragem e a gente sempre vai ter uma força que vem do além para fazer isso. Mas infelizmente, mais uma vez, a Alma estava errada sobre o Hilário. Ao contrário do que ela imaginava, ele não estava envergonhado. Ele não tinha refletido sobre os seus atos, sobre as suas atitudes, e o homem não tinha coragem suficiente para reconhecer o seu erro e pedir desculpas por suas ações inconvenientes. Com isso, naquele mesmo dia, 19 de agosto de 2023, por volta das 4 horas da tarde, um horário que deveria ser comum se transformou em um momento de terror. O Hilário, com o rosto coberto e uma arma em punho, entrou no açougue onde as meninas trabalhavam mais uma vez. Apesar da máscara que ocultava boa parte do seu rosto, a Alma conseguiu reconhecê-lo.
e num ato de total covardia e falta de humanidade, o homem disparou 3 vezes e a coitada da alma desabou no chão, deixando um rastro de dor e desespero. Os funcionários do açougue acionaram os serviços de emergência imediatamente, mas quando as autoridades chegaram, já era tarde demais para salvar a jovem. O óbito foi declarado ali mesmo no local. Assim que as notícias do crime chegaram ao conhecimento da Promotoria do Estado de Sonora, um mandado de prisão foi emitido, baseado nas gravações das imagens de segurança que flagraram toda a ação que tinha acabado de ocorrer. Quando as autoridades foram até a casa do Hilário para interrogá-lo, ele simplesmente ignorou as acusações, alegando que não tinha nenhuma pendência com a justiça. Com uma calma absurda, ele ainda zombou dos policiais, dizendo que sabia de seus direitos como idoso e ainda provocou os oficiais, advertindo-os a não provocarem um ataque cardíaco, porque ele era um homem de idade avançada com diversos problemas de saúde e ele era frágil. Mas em algumas horas, gente, chegou o reforço policial que contou ainda com especialistas da Polícia Estadual e uma ambulância caso houvesse uma emergência médica, como ele tinha dito, né, que tinha problemas de saúde, eles trouxeram uma ambulância e finalmente o Hilário foi detido assim mesmo. Durante as buscas foram encontradas armas que reforçaram o caso contra ele, enquanto o mundo lá fora começava a processar a triste perda da alma Lourdes. Na manhã do dia seguinte, a jovem mãe foi homenageada em um velório, cercada por flores e mensagens de amor. Sua família, além de lamentar a tragédia, clamava por justiça, pedindo respeito à dor que eles estavam enfrentando. O açougue onde a alma trabalhava foi fechado em sinal de luto, com um laço preto na porta, um símbolo visível da indignação e do pesar que permeava a comunidade. Enquanto o vídeo da tragédia circulava nas redes sociais, as reações da população fervilhavam. A indignação era muito grande e muitos se perguntavam sobre quem era a alma e os motivos que levaram o Hilário a cometer o tal ato brutal. Muitos sugeriram que poderia ter sido um crime passional, mas a irmã da alma, a Isabel, rapidamente se levantou para defender a memória da sua irmã, pedindo empatia e compreensão. E foi então que as mídias deram voz às irmãs da vítima e enfim esse caso foi aos poucos sendo esclarecido para o grande público. A Isabel contou os detalhes de como o homem assediava todas as funcionárias do açougue e como a sua irmã bravamente o confrontou e exigiu que ele respeitasse as mulheres que trabalhavam naquele estabelecimento. A Isabel aproveitou a atenção das mídias para criticar as autoridades por não terem agido quando elas pediram ajuda, deixando a família vulnerável e desprotegida. Em meio ao clamor por justiça, a identidade do Hilário permaneceu em segredo e a Isabel ficou revoltada com isso e insinuou publicamente que ele estava tendo uma certa impunidade nesse processo que tinha acabado de ser aberto, porque eles estavam defendendo a imagem do homem que tirou a vida da sua irmã. Para esclarecer melhor a situação, a família decidiu compartilhar os áudios que a Alma havia enviado a uma amiga horas após a discussão com o Hilário. Nesses registros, a Alma expressava sua frustração por ter que lidar com aquelas provocações, pela violência com a qual o homem reagiu e também reafirmava sua determinação em não tolerar abusos. A mãe da Alma, com firmeza, declarou à mídia que a intenção do Hilário era clara. Ele não queria apenas intimidar, mas sim acabar com a vida da sua filha, disparando 3 vezes contra o seu peito. A dor e a luta da família se tornaram um grito coletivo por justiça, e a Isabel, junto com outros entes queridos, transformou-se em porta-voz da causa, determinada a garantir que a alma não fosse esquecida e que a sua história inspirasse mudanças necessárias. A tragédia da alma não é apenas uma história de violência, mas um lembrete poderoso da necessidade de lutar contra a injustiça e de dar voz aos que não podem mais falar. O crime em questão não foi apenas um ato isolado de violência, foi um ataque brutal direcionado a uma mulher.
No dia seguinte, durante a primeira audiência, o Hilário foi formalmente acusado de assédio sexual e feminicídio. A partir desse momento, ele foi colocado em prisão preventiva e a história começou a ganhar contornos de uma luta pela justiça. No decorrer da mesma semana, antes da segunda audiência, uma onda de indignação tomou conta das ruas. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao Palácio Nacional, onde iniciaram uma marcha pacífica em direção ao escritório do Procurador-Geral do Estado. Horas depois, uma vigília foi organizada nas instalações do escritório do Procurador-Geral em Hermocílio, capital do estado de Sonora. Várias mulheres corajosas compartilharam as suas experiências denunciando a impunidade que permeia a sociedade mexicana e clamando por um futuro sem violência. À medida que os dias avançavam, outras mulheres daquela vizinhança se sentiram encorajadas a falar. Elas começaram a expor publicamente as situações de assédio que haviam sofrido nas mãos do Hilário. Ele fazia isso com muitas mulheres. Mensagens de áudio que ele havia enviado para uma outra funcionária do açougue chamada Karina começaram a circular nas redes sociais. Eram 5 mensagens em que ele tentava insistentemente convidá-la para sair. Na primeira, ele a convidou para tomar um drink, mas ele não obteve resposta. Então ele insistiu perguntando qual era a bebida preferida dela, mencionando que ele gostava de uma marca específica de whisky. Frustrado por não receber respostas, ele deixou de lado a sutileza e passou a ser bastante agressivo em suas palavras. Nas próximas mensagens, ele, gente, foi assim, muito agressivo. Suas mensagens mostravam uma mistura de desespero e insistência, como se a sua obsessão fosse justificar a sua atitude. Ele se descreveu como um homem sério e bem intencionado, pedindo que a Karine não desconfiasse dele nem o irritasse. Essa sequência de mensagens, que se tornava cada vez mais inquietante, foi um catalisador para que o caso da Alma se tornasse um símbolo na luta contra a violência de gênero. Marchas e manifestações se repetiram por meses exigindo justiça. Aproximadamente um ano após os acontecimentos e com o processo legal se aproximando, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Sonora anunciou que, devido à sua idade, o Hilário, caso fosse condenado, poderia cumprir a sua pena em casa. Obviamente, essa possibilidade não foi bem recebida pela família da Alma e por ninguém, né? Vamos ser sinceros, que o cara tirou a vida da menina e ia poder cumprir sua pena em casa? Ah, que palhaçada, né? Finalmente, gente, o julgamento teve início no dia 23 de setembro de 2024 e se estendeu por várias sessões ao longo dos meses seguintes. A acusação apresentou mais de 30 testemunhos, incluindo especialistas forenses e familiares da Alma, que relataram o comportamento assediante do acusado antes do crime e a violência ocorrida no dia em que aconteceram os fatos. O vídeo da agressão que viralizou também foi exibido. A acusação então pediu a pena máxima prevista pela lei, que era de 70 anos por feminicídio e 8 por assédio sexual. As alegações finais ocorreram em 14 de outubro de 2024 e no dia seguinte, 15 de outubro de 2024, o juiz emitiu um veredito condenatório declarando Hilário culpado de ambos os crimes. Segundo o magistrado, as provas apresentadas ao longo do processo eram sólidas e demonstravam a responsabilidade do réu. Uma semana depois, o Hilário foi sentenciado a 69 anos e 9 meses de reclusão em um centro de reabilitação social conhecido como Cerezo. A decisão foi recebida com alívio pela família da Alma, que havia vivido meses de dor e incerteza, sem saber se a justiça seria feita. A mãe da jovem expressou a sua gratidão às autoridades por terem alcançado uma sentença exemplar, mesmo sabendo que a dor pela perda da sua filha nunca a abandonaria. Pela idade do Hilário e também, pelo tempo da sua sentença, provavelmente ele passará o resto da vida atrás das grades. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo o que você achou de tudo isso, o que você achou desse caso. Eu sinceramente acho um absurdo que algumas pessoas pensem que elas podem dizer o que quiserem pra outra pessoa e que elas têm ainda o direito de depois tirar a vida de alguém. Isso pra mim é um absurdo, é inconcebível, mas eu quero saber a sua opinião.
Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.